Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Aqui nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por mais este dia de vida, por mais este momento que Ele nos concede para estudarmos a Sua Palavra. Ficamos agradecidos também por cada um de vocês que acompanham nossos estudos diariamente, estejam sintonizados aqui com o canal Hora Tranquila, e que as bênçãos de Deus estejam sempre presentes em sua vida. O Natal passou e a vida segue, não é mesmo? E nós aqui continuamos estudando a Palavra de Deus. Eu quero mandar um alô para vocês que nos escrevem. Quero mandar um alô para Terezinha Passos, do Meier, no Rio de Janeiro, Glenivaldo e família de Lauro de Freitas, na Bahia, Lima de Porto Velho, em Rondônia, Auxiliadora e Francisco Ademar, de Fortaleza, no Ceará, Regina Wagmescher, do Espírito Santo, lá em Sobreiro, Eli Alves, de esposa de Ipatinga, Minas Gerais, Tânia, de Praia Grande, São Paulo, Ana e Joarlene, de Guarapari, e os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e também mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por este momento que nos concedes para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por este dia de vida. Suplicamos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, que possamos entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe a todos os nossos amigos e irmãos, onde quer que se encontram, em especial os que nos pedem orações. Tu conheces muito bem as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus problemas. Faça, pois, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos fazendo o nosso último estudo desta série, Escolhidos para uma Missão. Nós tivemos já a oportunidade esta semana de ver a influência de alguns líderes que estavam à frente do povo de Deus e que agiram de acordo com a vontade de Deus. Foram líderes bons e líderes também que foram maus, que agiram contra a vontade de Deus. Foram maus perante os olhos do Senhor. Falamos também a respeito de Esdras e Neemias, que eram homens corajosos, homens que estavam sempre à frente para defender o objetivo deles, que era construir a cidade, os muros, o templo. Apesar das oposições que eles sofreram, eles não tiveram medo, tiveram coragem, porque eles tinham a sua confiança no Senhor e não neles. Eu quero hoje falar um pouquinho mais a respeito de Esdras e Neemias, porque nós já estamos chegando ao final da nossa série. Esdras e Neemias, eles foram homens simples, humildes, mas perseverantes. Vamos ler em Esdras capítulo 8. Esdras 8, 21 a 23. Nos diz assim a palavra de Deus. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem daqueles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. No verso 31 e verso 32 diz assim: Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Vejam que Esdras era um homem que confiava em Deus. Nós já falamos aqui em nossos estudos que Esdras, ele era um escriba, ele era um homem que tinha conhecimento da palavra de Deus, que naquela época era a Torá, os primeiros 5 livros do Velho Testamento. E ele procurava fazer a vontade de Deus em sua vida. Ele acreditava que Deus poderia se manifestar sem ele precisar pedir ajuda ao rei, porque ele disse ao rei que Deus estava com eles. E agora por quê?
Ele ia pedir ajuda de exércitos, de cavaleiros para acompanhá-los, para protegê-los na viagem. Mas ele não saiu assim de qualquer maneira. Primeiro ele chamou o povo que estava com ele, retornando para Jerusalém, junto ao rio Ahava, e eles jejuaram, e eles oraram, buscaram ao Senhor e pediram que Deus estivesse com eles, livrando-os das mãos dos inimigos, que eram muitos aonde eles iam passar. Então, nós, amigos e irmãos, temos um Deus no qual nós confiamos também. Nós cremos que Ele tem poder, que Ele pode nos livrar, Ele pode nos proteger, mas nós precisamos buscar a presença dEle em nossa vida, precisamos ser humildes, reconhecer que sozinhos, com a nossa própria força, nossa própria sabedoria, nossa própria coragem, nós não vamos conseguir, se nós não tivermos Deus conosco, ao nosso lado, nos protegendo. E Esdras, então, demonstrou que ele era um homem humilde, mas que confiava no poder de Deus. Ele não foi presunçoso, dizendo assim, não, nós vamos porque Deus está conosco. Não, ele não foi presunçoso. Ele convocou o povo para jejuar e orar para aquela situação de viagem que eles estavam fazendo. E as viagens naquela época eram a pé, passando por vales, por montanhas, por rios, enfim, lugares perigosos, além dos lugares perigosos, inimigos do povo de Deus que viviam ali. E eles então começaram a viagem, mas só depois que eles passaram um tempo significativo com Deus. E então eles chegaram a Jerusalém sem nenhum problema, conforme nós lemos aqui na palavra de Deus. Agora vamos ler em Números capítulo 5, Neemias capítulo 5, versos 14 a 19. Neemias 5, versos 14 a 19, nos diz assim: Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias aqui falando com Deus o que ele havia feito pelo povo de Deus. Ele era governador nessa ocasião que ele foi a Jerusalém para ajudar na reconstrução. Foi nomeado pelo rei Artaxerxes governador dali de Judá. Mas ele não recebeu nenhum dinheiro do povo para se manter, porque os governadores viviam a custo do povo. Até hoje os políticos vivem à nossa custa, não é mesmo? Nós vivemos para pagar, eles querem receber o deles, mas eles não dão a mínima para a gente. Ao invés de Neemias receber do povo dinheiro para se manter, para manter os que viviam com ele no palácio, os visitantes que iam lá, ele dava do seu próprio dinheiro que ele tinha. Boi, ovelhas para as pessoas comerem, aves e além disso vinhos de 10 em 10 dias, nós lemos aqui na palavra de Deus. E o que eu quero dizer aos nossos amigos e irmãos é que os líderes, aqueles que são verdadeiros líderes, devem estar dispostos a se humilhar e a serem servos, não quererem estar acima das pessoas, se acharem superiores, melhores do que as pessoas, quererem o melhor para si, mas que reconheçam que estão ali porque Deus os colocou nessa posição
porque Deus tem uma missão para cada um de nós e fomos escolhidos para esta missão e que possamos estar ali nesta posição para liderarmos e servirmos àqueles que dependem de nós. Então aquele líder que é um líder competente, ele não exige e nem precisa de um título para ganhar honra. Neemias, ele então tinha as portas do seu palácio abertas e generosamente ele acolhia as pessoas e fazia doações ao povo. Que nós possamos seguir o exemplo destes dois homens de Deus, Esdras e Neemias, e que possamos estar dispostos e prontos a servir e não sermos servidos, porque o próprio Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Nós estaremos de volta amanhã, finalizando o estudo desta semana. Que Deus nos abençoe, mas lembre-se, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.